O ano já está começando bem, porque já começou no dia do Senhor. Que todos sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor e que saímos daqui repletos do Espírito Santo. Na palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 30, verso 9 e 10, diz assim: Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Que nesse ano de 2022, guardemos os mandamentos de Deus. Que nesse ano de 2022, entreguemos o nosso coração e a nossa alma ao Senhor. E agora eu quero convidar vocês para se colocarem de pé mais uma vez e com todo o coração, com toda a alegria, dizer: Senhor, toma o meu coração através desse louvor. Adore ao Senhor. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre
respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Querido Deus, que abençoe essa programação e as pessoas que vieram para ela, as pessoas que não conseguiram vir, que estão online, e abençoe os doentes, e que esse ano seja um ano de paz. Em nome de Jesus, amém. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Foi manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu e fui restaurado. Restaurado no amor de Cristo, não curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo.
Olá a todos, feliz sábado. Eu vim aqui para passar o informativo mundial das missões, que fala sobre uma garota chamada Tipe. Tipe, ela não conhecia Jesus e no colégio dela ela conheceu uma amiga e ela era adventista do sétimo dia. E ela sempre tentava falar do amor de Jesus para Tipe. Só que Tipe nunca dava bola e na religião dela eles adoravam uma estátua de pedra no templo. Aí, certo dia, ela acabou tendo uma doença misteriosa, que de dia ficava tudo bem, só que à noite ela começava a se ferir e a se machucar. E os pais dela ficavam muito preocupados com isso. Aí, certa vez, eles foram para vários médicos, feiticeiros, para tentar remover os maus espíritos, só que ninguém conseguiu. Os pais ficaram muito preocupados e venderam até o carro para conseguir a cura de sua filha. E toda noite isso só piorava. Isso ficou assim por vários meses. Até que eles tomaram a decisão de ir até o templo, porque acharam que apenas a estátua de pedra pudesse salvar a filha deles. Rasparam o cabelo dela e levaram ela ao templo, porque acharam que apenas os ensinamentos da estátua de pedra pudessem salvá-la. Mas infelizmente isso não pôde salvar Tipe. Aí ela lembrou da amiga dela que conhecia Jesus e mandou uma mensagem de texto para ela pedindo ajuda. Aí a amiga, de contrarresposta, já deu uma oração e Tipe pela primeira vez fez uma oração. Aí na próxima noite, depois da oração, não aconteceu nada. Ela pôde finalmente dormir depois de vários meses com esses maus espíritos, que finalmente foram livrados. E os pais dela ficaram muito felizes com a recuperação dela. E até pediram para o pastor adventista ensinasse mais a eles e a sua filha. Parte das ofertas desse trimestre irá ajudar as crianças em Laos a se converterem ao Evangelho, para a propagação do Evangelho de Cristo para mais crianças em Laos. Laos fica na Ásia. E graças a Deus, Tipe pôde agora ser um adventista do sétimo dia e já está aprendendo mais sobre a Bíblia. Bom dia, feliz sábado. Hoje é um sábado diferente. É uma escola sabatina especial. A escola sabatina da igreja e a escola sabatina do departamento infantil. Vamos cantando, de acordo com o informativo que o Estevão passou. Aí a gente vai ajudar aqui com as ofertas. Quem tiver sua oferta de gratidão, quem tiver sua oferta especial, nós vamos cantar e vão entregar aqui, certo? Saiam dos seus bancos e venham colocar a sua primeira oferta para Jesus, tá certo? De coração. João. Não tem coisa melhor do que começar com essa música. Deus é tão bom para nós. Deus me quer bem.
infestaram todas as casas. Você já imaginou você chegar em casa e você for no seu quarto e vai em cima da sua cama? E aí você não ia deitar na cama, não é? E também teve mais pragas. Teve a das moscas. As moscas infestaram o solo. O solo ficou cheio de moscas. As moscas fizeram um enxame nas casas das pessoas. E também teve mais uma praga, que foi a dos gafanhotos. Comeram toda a erva verde que restavam. E os egípcios, eles tinham deuses para que nada disso acontecesse. Tinha um deus que era de um boi e uma vaca para não morrer, porque as moscas fizeram os animais morrerem. Também Deus, ele deixou a terra do Egito tão escura, mas tão escura que ninguém conseguiu ver nada. Mas na terra de Gozém, que onde era o povo ia morar, não estava escuro. E ainda teve mais uma praga. A praga da chuva de granizo. E essa praga, os egípcios, eles tinham um deus que era das tempestades para que não acontecesse nada. Deus, ele deu 9 chances para o faraó ele deixar o povo ir, para que ele percebesse que os deuses eles eram todos falsos. E que todos tenham um ótimo sábado. Ah, e o verso? O verso da lição é: tuas grandes e opera maravilhas. Só tu és Deus. Salmo 86:10. E que todos tenham um ótimo sábado. Primeiramente, feliz sábado a todos e feliz ano novo. E nós já estamos alimentados com esta lição maravilhosa, né? Dá para fazer uma série, as 10 pragas do Egito. E já que nos alimentamos dessa lição maravilhosa infantil, iremos agora nos alimentar mais ainda da palavra de Deus, pois a palavra de Deus nunca é o bastante. Estamos iniciando a primeira lição trimestral, cujo o foco do estudo acadêmico será a carta aos Hebreus. Nós iremos estudar esse trimestre sobre os Hebreus. E o subtítulo da parte introdutória de sábado é a carta aos Hebreus e a nós. O verso para memorizar diz assim, em Hebreus capítulo 10 e o versículo 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, nesse texto introdutório, nós já encontramos o apóstolo Paulo dando um conselho, uma advertência. Vocês precisam desistir? É isso? Vocês precisam o quê? Perseverar. Nós já percebemos o seguinte, que esta palavra perseverança, ela está em harmonia com aquilo que Jesus disse em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. De maneira simples e resumida, na parte sabática,
o apóstolo Paulo ele diz para mim e para você o seguinte, nessa lição de sábado. Ele diz que a carta aos Hebreus não é um resumo, mas é um sermão completo. Por exemplo, se você ler a carta de Gálatas, Romanos, se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, ali é apenas um resumo. Ali não trata de maneira completa. Já a carta aos Hebreus é um sermão completo, integral. Por quê? Lá o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre diversos tipos. Primeiro, como é que eu dividiria a carta aos Hebreus? Em 2 tipos. O primeiro tipo é chamado aqui, blocos de ensino. Nesses blocos de ensino, que é o primeiro tipo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele vai dizer somente o seguinte, que Cristo, ele é sacerdote, que Cristo, ele é sumo sacerdote. E também ele vai manifestar que Cristo é o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele vai focar também no santuário. Também, nesse bloco de ensino, ele vai focar sobre a fé. Por exemplo, em Romanos, o apóstolo Paulo ele trata bastante sobre a fé. Que o justo viverá pela fé. Em Hebreus também ele fala sobre a fé. Não tem aquele texto clássico, né? Quando alguém pergunta o que é fé, a gente fala o quê? Fé é certeza, né? Das coisas que não se veem. E a convicção de fatos que a gente não enxerga. Essa frase se encontra lá em Hebreus. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o bloco de ensino e ele vai tratar sobre esses 3 temas. Também nós vamos encontrar blocos de exortações. Por exemplo, Hebreus capítulo 6 e o versículo 4 é um texto que me atemoriza. Hebreus capítulo 10 e o versículo 31 é outro que me deixa mais trêmulo, porque é uma exortação. Diz basicamente o seguinte, de maneira suma. Ora, aqueles que conheceram a palavra, provaram o dom do Espírito, conheceram os poderes vindouros, se apartaram, se desviaram, aí diz, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Estão crucificando a Cristo novamente. É um texto forte. Em Hebreus 10:31 diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nesse segundo bloco, são blocos de exortação, que mostra para mim e para você o que? É compreendermos a fé, nos aprofundarmos na fé e principalmente praticarmos a fé. Então, de maneira simples, a carta aos Hebreus é um sermão completo, ok? Um detalhe, se vocês têm algum comentário, só é levantar a mão, tá? Aí o microfone será destinado a vocês. Na parte de domingo, diz assim, um começo glorioso. Por que um começo glorioso? Quando eu e você começamos a analisar o livro de Hebreus, nós vamos perceber o seguinte, que os hebreus, eles eram diferentes da maioria das congregações, principalmente de alguns romanos, da igreja de Roma. Por quê? Muitos membros da igreja de Roma foram testemunhas oculares de Cristo. Eles haviam presenciado a pessoa de Cristo, haviam visto o próprio Senhor Jesus Cristo operando milagres. Agora, os hebreus não, esta congregação específica não. Provavelmente, essa congregação dos hebreus, certamente na verdade, eles não receberam o evangelho diretamente da pessoa de Cristo, mas eles receberam o evangelho por meio de pessoas que testemunharam sobre Cristo. Ou seja, de maneira simples, eles não aprenderam do próprio Jesus. Jesus não apareceu para eles e começou a ensiná-los. Não. Quem começou a ensinar os hebreus foram os apóstolos, os discípulos. E estes hebreus, eles não haviam tido contato com a pessoa de Cristo. Então, eles receberam o evangelho por meio dos ouvintes primários. Os primeiros ouvintes, as testemunhas oculares. Segundo detalhe, pelo fato deles terem recebido o evangelho
por secundários, pessoas primárias, testemunhas oculares, não significa que esta igreja deixou de ser uma igreja gloriosa. Ao contrário, esta igreja dos hebreus, os hebreus em si, eles foram triunfantes, eles foram gloriosos. Por quê? Em Hebreus capítulo 2, e o versículo 4, diz assim, que eles receberam a confirmação do evangelho por meio de prodígios e milagres. E tem uma parte bem interessante, nessa parte aqui de domingo, diz assim, no início da igreja, Deus derramou seu Espírito sobre os apóstolos em Jerusalém, para que anunciassem o evangelho em idiomas desconhecidos e fizessem milagres. Filipe realizou maravilhas em Samaria, Pedro em Jope e Cesareia, e Paulo em seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Essas ações confirmaram a mensagem de salvação, o estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e da libertação do mal, do poder do mal. Então aqui, os hebreus, eles presenciaram também milagres, e diversos milagres. Eles viram o apóstolo Paulo operando tantas maravilhas, tantos feitos, que a fé deles apenas foram fortalecidas. Diz também uma parte bem interessante aqui, o Espírito Santo deu aos primeiros crentes convicção de que seus pecados haviam sido perdoados, assim não temiam o juízo, e como resultado, suas orações eram ousadas e confiantes, e sua experiência religiosa alegre. Ou seja, eles tinham convicção, eles tinham certeza. Certeza de quê? Que os pecados dele haviam sido perdoados por Deus. E esta certeza que eles haviam adquirido, fizeram com que eles testemunhassem de maneira poderosa sobre o que Cristo realizara no meio deles. Eles eram ousados. Tanto é, se você analisar o relato de Atos capítulo 2, e o versículo 37 ao versículo 47, vocês vão ver que eles tinham alegria, tinham singeleza de coração, eles comungavam o pão, repartiam, ou seja, eram pessoas unidas, havia uma união entre esses cristãos, e todos eles estavam alegres. Por quê? Eles não acreditavam em um evangelho fracassado, um evangelho de fracasso. Eles acreditavam no evangelho glorioso. Glorioso por quê? Porque Cristo Jesus morreu, ressuscitou, e ele foi ao céu, e ele se encontra de uma maneira gloriosa, e ele voltará em breve de maneira gloriosa. Tanto é que o próprio Paulo, ele escreve em Hebreus, que aquele que prometeu vir, ele virá e não tardará. Ou seja, os hebreus, eles eram pessoas que tinham confiança, ousadia, e eles realmente acreditavam no retorno breve de Cristo Jesus. Ok? Se alguém tiver algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Vamos agora na parte da segunda-feira, a luta. Na parte da segunda-feira sobre a luta, ao analisarmos Atos capítulo 16, 22, 17, Hebreus 10, 32 e também o versículo 33, nós vamos perceber que a vida cristã nos primórdios não era nada fácil, não era como hoje, foi forte agora, como hoje, era uma dificuldade terrível. Por quê? Vamos lá. O cristianismo era uma religião nova, ninguém sabia sobre o cristianismo, e era uma religião diferente. Por quê? Esta religião mostrava que Jesus Cristo, ele era Deus, e ele morreu em uma cruz para salvar o ser humano do pecado. E as pessoas daquela época ridicularizavam isso. As pessoas daquela época, elas odiavam literalmente a cruz. E elas odiavam os cristãos. Eu poderia tratar aqui sobre alguns imperadores. Por exemplo, Nero. Vou tratar apenas sobre Nero. Nero, ele odiava tanto os cristãos que chegou um dia que ele acordou
e ele disse assim: Roma está muito escura, vamos iluminar Roma. Ele pegou os cristãos, a maioria dos cristãos, e ele pegou um poste, pichou o poste, e ele colou os cristãos naqueles postes. Ele atirou fogo nos cristãos. Eles foram queimados vivos naquele momento. Aí, além de Nero ter queimado os cristãos, sabe o que Nero fez? Culpou os cristãos. Diz que quem foi responsável pelo incêndio não foi Nero, não foi Roma, mas foram os próprios cristãos. Ou seja, ser cristão em Roma, nos primórdios, era uma adversidade terrível. Era o quê? Uma luta. Por exemplo, Hebreus 10, e o versículo 32, o apóstolo Paulo ele está ali mencionando as lutas e os sofrimentos. Para você ter ideia, os romanos, já que eles são pioneiros na área do direito, quem era romano, ele tinha o direito de ser julgado, ele tinha direito a ampla resposta, a se defender. Porém, ao se tornar cristão, ao professar fé em Jesus Cristo, os seus direitos eram removidos. Eles eram pegados em flagrantes, acusavam eles não tinham direito à autodefesa, eram espancados, eram humilhados, tripudiados, tudo que você pensar e imaginar. Tudo isso por quê? Por professar fé em Cristo, por professar fé em Jesus Cristo. Para você ter ideia, Tertuliano, ele, no começo, ele disse o seguinte, que o cristianismo é uma ameaça à humanidade. O cristianismo é um crime de ódio contra a humanidade. Já pensou? Se você começar a ler, acompanhar os pontos históricos da enciclopédia sobre Joséfo narrando o pensamento das pessoas sobre os cristãos, era somente o seguinte, o cristianismo vai levar a humanidade à extinção. Eles são os piores. Eles devem ser destratados. E assim por diante, para você ter ideia. Todos eles sofriam. Agora eles sofriam por quê? Por amor a Cristo. Jesus, ele disse para mim e para você, que no mundo teríamos o quê? Mas tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E também nós venceríamos. E também ele disse assim, aquele que crê em mim, padecerá perseguições. Em Lucas 21 diz assim, olha, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então esta luta que os cristãos passavam nos primeiros séculos, era justamente por professar fé em Jesus. E eles também sofriam insultos e maus tratos. Vamos ser sinceros, se uma pessoa chegar e lhe xingar, lhe insultar, isso vai lhe causar o quê? Mau constrangimento, ira, você vai ficar irado, sim ou não? Porém, neste século, os cristãos não podiam recorrer a nada. Eles não tinham direito, eles não poderiam recorrer ao tribunal de César, eles apenas tinham que ficar calados, emudecidos como ovelhas. Deu para entender isso? A diferença que nós vivemos? E também um detalhe o seguinte, hoje, nós não somos perseguidos como outrora, não é verdade? Principalmente aqui no Ocidente. Agora, quando nós fazemos um paralelo entre o Ocidente, aqui no Brasil, Estados Unidos, que nós temos liberdade religiosa, e nós fazemos um paralelo, uma comparação com os cristãos do Oriente, por exemplo, que moram no Egito, que moram em países onde o Talibã tomou conta, nós vamos perceber o seguinte, que as pessoas do Oriente, que não têm liberdade religiosa, elas fazem o melhor uso da Bíblia do que nós. E elas não têm a Bíblia completa, é um texto ali só. E elas guardam aquele texto como se fosse um tesouro precioso. Por exemplo, é o Salmo 23. Está anotado ali, e todo dia eles só têm o Salmo 23 para ler ali. Porém, eles fazem melhor uso da palavra, mesmo sem ter liberdade do que nós. Nós temos liberdade 24 horas para ler a Bíblia, nos alimentarmos, e nós não fazemos. Então aqui, nós precisamos aprender o seguinte, precisamos aproveitar o tempo de liberdade. Por quê? Se eu não busco a Deus nos dias de sol, por que eu vou buscar Ele nos dias de tempestades?
Ok? Vamos agora na parte de terça-feira. Mal-estar. Aqui eu vou enumerar, de maneira resumida, 7 mal-estares, 7 dificuldades que os cristãos passavam, 7 ameaças. Primeiro era a ameaça da tentação. Todos nós somos tentados, e os cristãos também eram tentados. Tentados a quê? A negar a fé. Hoje nós somos tentados, coisas simples. Nossa, minhas contas ali, estou todo apertado, mas vou comprar uma TV para assistir a Copa do Mundo de 40 polegadas, né? É mais ou menos essa a nossa tentação. Mas a principal tentação dos cristãos era essa, ó, abandonar o cristianismo. Porque ser cristão naquela época era uma tortura. E eles viviam sendo tentados a isso. Porque eles não tinham direito a absolutamente nada. Porque era uma tentação terrível. Imaginem, você era um burguês, naquela época eram os burgueses, os comerciantes. Você tinha o seu comércio ali, e por você professar o cristianismo naquela época, a sua propriedade, os seus bens eram confiscados. Você perdia a sua cidadania. Era uma tentação ou não? Você abandonar o cristianismo, abandonar Cristo. E a segunda é a descrença. Tinha momentos que boa parte deles se tornavam tentados a descrer no Senhor, a não dar crédito mais. Porque é muito bom você acreditar em Deus quando tudo está bem. Está prosperando, está com saúde, mas quando a dificuldade vir, aí a gente começa o quê? A amolecer. Quando chega dificuldades que quebram o nosso coração, que nos esmaga, aí é que a nossa fé é provada. E naquela época, a fé era provada literalmente 24 horas por dia, sem sossego. E eles eram tentados à descrença, a não acreditar mais. E ao engano, aos falsos profetas daquela época, que diziam assim: Deus não preparou isso para a gente. Esse não é o Messias. O Messias, na verdade, ele vem para nos libertar do jugo romano. Cadê que esse Messias, esse falso Messias nos libertou do jugo romano? Ao contrário, piorou. Então esses falsos profetas também tinham fraquezas, como nós. Tinham também a apostasia. Muitos se apostataram da fé. E o desânimo, principalmente. E a negligência. Então eles passavam por tudo isso. Porém é o seguinte: neste conflito, aqueles que olharam para Cristo tornaram-se triunfantes. Porque tem uma frase que Martinho Lutero dizia: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Alguém tem algum comentário? Pronto. Na parte de quarta-feira, encorajando uns aos outros. Trata sobre Elias. Olha, Elias, ele derrotou em um dia só 450 profetas de Baal. Ele orou para Deus assim, chegou o momento: Deus, eu oro para que não caia chuva. E por 3 anos e meio, não caiu um pingo de chuva. Depois ele orou e disse: ó, pode cair agora. Olha a fé que este homem tinha, a comunhão. E o texto de 2 Reis diz assim: segundo a minha palavra ainda. Ele diz: segundo a minha palavra não vai cair chuva. Aí depois ele diz: agora segundo a minha palavra cai chuva. E além disso ele derrotou 450 profetas em um dia só. E ainda orou a Deus dizendo assim: ó, cai fogo do céu. E o fogo caiu. Ou seja, um homem que tinha muita fé, tinha comunhão. Porém chegou o momento que ele o quê? Desfaleceu. E ele enfrentou um exército de homens, 450 homens, uma nação apóstata, desviada do Senhor, que só tinha ódio no coração, que estava contaminada, e ele não temeu. Aí ele, perante uma mulher, só para você ver a força das mulheres, né? Perante uma mulher que só disse assim: eu vou te matar, de hoje você não passa. Oxe, ele esqueceu da proteção de Deus, foi para a caverna, chorou, ali ficou completamente sem esperança. Ele perdeu a confiança em Deus. Por quê? Quando ele confiou em Deus, ali naquele momento, ele esqueceu das dificuldades. Agora, quando ele deu ouvidos à ameaça de Jezabel, ficou colocando aquilo ali, pensando, ele entrou em depressão. Isso nos ensina o quê? Ninguém aqui é um robô.
ninguém aqui é programado. Nós não somos programados. Todos nós somos seres humanos, carne e osso, sentimentos. E vai chegar momentos que nós estaremos como quem? Elias. Às vezes você vai estar triunfante, vai derrotar os falsos profetas, vai estar para cima. Mas a vida é dinâmica. Você vai estar cabisbaixo, triste. Você não vai querer, assim, às vezes, saber do Evangelho, porque você é humano. E o que é que nós devemos fazer? Letra A, julgar. E letra B, encorajar. Devemos fazer o quê? A ou B? B, encorajar uns aos outros. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai tratar de 4 lições. Primeira lição é: não se afaste de Deus. Hoje nós temos 2 problemas, basicamente. O primeiro problema é o excesso de carência humana. E o segundo problema é a falta de sensibilidade humana. De vez em quando, estou andando, aí alguém chega com um comentário e diz: rapaz, fulano de tal não falou comigo no supermercado, estava na frente dele, eu não vou para aquela igreja mais não. Está entendendo? O ser humano, ele perde o bem-estar porque alguém não falou com ele. A Bíblia diz que nós somos carentes da glória de Deus. Nós devemos ser carentes da glória de Deus, não carentes da atenção humana. Porque o ser humano é falho, eu não posso compreender o ser humano no contexto. Você mandou uma mensagem para mim, eu respondo 3 dias depois, você diz: rapaz, esse cara não me dá valor, porque é virtual, tá entendendo? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Primeiro é isso, o excesso de carência humana. Não falou comigo, não vou para a igreja, vou sair do Evangelho. Isso é o que mais acontece. E o segundo é a falta de simpatia humana, de empatia pelo ser humano. A dor do outro não nos comove mais. A gente vê tudo como entretenimento. Houve acidentes, alguém faleceu, normal. Nossa vida continua a mesma. E nós precisamos nos conectar com Deus. Segunda coisa, Paulo ele diz para nós não nos tornarmos descrentes. Terceira coisa, não se manter estático, paralisado, esquentar banco. Não fique esquentando o banco, seja esquentado pelo Espírito Santo. E o quarto, não deixe de congregar, não deixe de ser omisso. Por exemplo, pandemia agora, né? Não vou não na igreja para pegar Covid. Uma fila do banco é enorme, está a pessoa lá. E às vezes está sem máscara, vai para shopping e tudo, por quê? Aí somente na igreja que pega Covid. Mas fora não. O ser humano ele sempre inventa um motivo para justificar a sua ausência. E Hebreus 10, 25 diz: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Ainda mais quando vocês verem que está se aproximando o dia, que vocês devem congregar ainda mais. Então, como é que a gente vai se animar? Fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros. E como é que eu vou me encorajar em casa? Não tem como assistir o culto virtual. Meu amigo, vai chegar o momento que eu e você iremos sucumbir assim, porque nós precisamos uns dos outros, e todos nós precisamos de Cristo, ok? Vamos agora na parte de quinta-feira já. Tá rápido, né? Se vocês tiverem algum comentário, só é levantar a mão, tá? Porque às vezes fica assim: eu estou pregando. Vamos lá aqui. Na parte de quinta-feira, estes últimos dias. Quando o apóstolo Paulo ele escreve o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, do 1 até o 3, ele vai dizer assim, que Deus nos falou nestes últimos dias por intermédio do seu Filho. O apóstolo Paulo ele sempre vai tocar neste termo, últimos dias, escatologia, 2 Timóteo 3, sabe, porém isto, nos últimos dias, sempre ele vai focar, últimos dias. Por quê? Na mente de um cristão, não existe uma vida duradoura aqui nessa terra. Na nossa mente, a gente só sonha com o reino de Deus. Por exemplo, se passaram aqui, desse texto, 12.000 anos já se passaram. E Paulo já dizia que, na época dele, ele estava vivendo nos últimos dias. Porém, o que aconteceu? Se passaram 12.000 anos e nada de Cristo voltar. Porque na mente de um cristão, a volta de Cristo não é demorada, não vai demorar. Ele vai vir em breve. Aquele que prometeu vir, não tardará, ele voltará. E aqui, nestes últimos dias, Hebreus capítulo 10, 36 e 38, ele vai utilizar
como analogia o episódio que ocorreu com os israelitas em Canaã. Ele vai usar essa analogia. Ele também usa em 1 Coríntios, que ele diz assim, que todos nós somos atletas, correndo, né? A gente tem uma maratona, nós temos que nos preparar. Por exemplo, Michael Phelps, se você vê o treino dele, são horas e horas, ele treina cerca de 8, 9 horas, treinando diariamente, imagina o ritmo dele. Ou CR7, Cristiano Ronaldo, tudo isso para quê? Para ganhar uma mera medalha, que Paulo diz que é corruptível, uma medalha que vai passar. Aí ele diz que todos nós estamos correndo, treinando para uma maratona. E ele usa também essa analogia em Hebreus 10 e o versículo 36 adiante. Ele vai utilizar assim, vou fazer uma ilustração. Ó. O povo de Israel passou 40 anos num deserto. E quando estava se aproximando de entrar, uns se levantaram e disseram, olha, isso aí é conversa, já demorou demais, vamos voltar. Vamos voltar. E uma multidão enorme caiu em descrença, começaram a murmurar. Realmente, a gente deu ouvidos a Moisés, foi tudo coisa da nossa cabeça, vamos voltar ao Egito. Voltaram. Sabe quantos dias faltava para eles entrarem em Canaã? Pouquíssimos dias, pouquíssimos meses. E muitos desistiram assim. Então o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, estamos a poucos passos de chegarmos em Canaã celestial. E nós não podemos desistir. Nós estamos cansados, nossos pés estão sangrando, mas a gente tem que olhar para o alvo, uma flecha, a gente tem um objetivo, e ele diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é este autor e consumador da fé que vai dar o prêmio da soberana vocação, do chamado. Quem vai premiar você não sou eu, não é o ser humano, é Cristo Jesus. Aí ele diz para mim e para você, olha, caminhe, persevere, continue, mesmo que o seu pé esteja sangrando, e você vai chegar, quando tem aquela corrida, né, tem uma faixa assim, né, aí você passa e rasga aquela faixa, falta poucos metros para você rasgar essa faixa, pouquíssimos metros. Então nós não podemos desistir, nós precisamos olhar para quem? Para Cristo, para o alto. E ele diz também sobre o perigo da desobediência. Por quê? Faltando poucos passos, muitos vão desistir. Faltando tão pouco tempo, muitos vão esmorecer na fé. Tem uma ilustração bem simples. Por exemplo, eu passei 50 anos no mundo, fazendo tudo de errado. Me converti, faltando pouco tempo para Cristo voltar. Aí eu vou ser salvo. Mas o outro passou 50 anos na igreja. Nos últimos dias, últimos meses, anos, ele, quer saber de uma coisa? Quero mais não. Ou seja, aquele que passou 50 anos no mundo, um ano só ali foi suficiente para ele. E o outro perdeu 50 anos, ou seja, 5 décadas. Então, de maneira resumida, o apóstolo Paulo ele está nos exortando que estamos nos últimos dias e precisamos perseverar. O batismo, por exemplo, ele não é o ponto de chegada, né? Ele é o ponto de largada, o ponto de partida para o reino de Deus. E todos nós que nos batizamos, nós estamos partindo para onde? Para o reino de Deus. Aí você diz, eu não me batizei. Eu estou partindo, não. Você está ainda sentado. Você precisa se batizar para começar o quê? A partir para Nova Jerusalém. E vamos encorajar uns aos outros. Que não existe, cheguei primeiro, sou melhor. Vamos chegar todos juntos. Mesmo que eu seja o último, eu quero estar lá, amém? Última parte, para a gente finalizar. O apóstolo Paulo, no estudo adicional, ele vai falar sobre esperança, ele vai falar sobre renovação, e ele vai falar sobre perseverança. E Ellen White, ela tem um texto muito bom, que eu vou ler aqui para vocês, para nós finalizarmos. Diz assim, olha, para quem está desanimado, há um remédio que funciona, fé e oração e trabalho, fé e atividade darão segurança e satisfação que vão aumentar dia após dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade ou de profundo desânimo? Nos dias mais escuros,
Quando tudo parecia ameaçador, não tenha medo, tenha fé em Deus. Ele conhece suas necessidades, Ele possui todo o poder, seu infinito amor e sua compaixão jamais acabam. Não tema pensando que Ele falhará em cumprir sua promessa. Ele é verdade eterna, jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades deles. O apóstolo testificou. Então, meu amigo, nós precisamos conhecer o poder de Cristo e jamais nos desanimarmos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.